E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, nesta aula, vocês vão estar conhecendo um pouquinho sobre os instrumentos de percussão na música na África. É uma origem muito bonita e nós vamos conhecer um pouquinho dela. O continente africano vive em pauta na mídia e, na maioria das vezes, por seus problemas sociais, econômicos, políticos, conflitos entre grupos separatistas, diversas doenças, entre outros aspectos negativos. Então, veja bem, durante esse período, o continente africano ele vive, né, em pauta. Ele vive com muita dificuldade, como nós vivemos até hoje, na mídia, na maioria das vezes os seus problemas sociais, os problemas econômicos, políticos, conflitos entre grupos separatistas. E com tudo isso entra também as doenças. Então, nada, pelo que a gente vê aqui, nada mudou. Mudou pouca coisa de lá para cá, porque os problemas sociais nós enfrentamos até hoje. Os econômicos nós enfrentamos até hoje. Os políticos nós também enfrentamos até hoje. Os conflitos, né, entre grupos e as doenças. Então, isso aí tudo já não é de agora que está acontecendo, já vem acontecendo desde antes. Aí, igual, por exemplo, nós temos aí o Covid-19. Então, as doenças, elas vêm desde antigamente. Ela não surgiu agora. No entanto, pouco se destaca sobre a pluralidade cultural que o povo desse continente apresenta, contribuindo com os elementos culturais em várias outras nações do mundo e fortemente ligados ao Brasil. Então, na cultura, a cultura desde lá para cá cresceu bastante. Antigamente, né, ela era totalmente diferente, mas muitos aspectos, muitos traços prevalecem até hoje. E a dança deles, né, os instrumentos dele, são elementos culturais que isso aí está ligado fortemente com o Brasil. Por quê? Porque muito desses instrumentos a gente usa até hoje. Então, eles deram origem a esses instrumentos que nós conhecemos até hoje no Brasil, que foi eles que iniciaram com essas culturas desses instrumentos. As principais características dos africanos são a musicalidade e suas danças, composta por diferentes ritmos e instrumentos. A criatividade proporcionou a criação de vários instrumentos musicais. Entre eles, podemos destacar. Então, veja bem, uma das principais características, né, dos africanos é a musicalidade e suas danças, que são compostas de ritmos e instrumentos diferentes. Ela proporciona essa criatividade, ela proporciona a criação de vários instrumentos musicais. Então nós vamos conhecer alguns deles, que isso aí influencia até hoje a nossa cultura, a nossa dança e os nossos instrumentos musicais. Com isso, a dança ela não é só uma dança, ela movimenta todo o seu corpo, porque dependendo do ritmo, você começa a movimentar o corpo todo. Esse instrumento aqui, ó, ele era conhecido como afogé. É um instrumento musical de percussão formado por uma cabaça redonda coberta de uma rede de bolinhas ao redor do seu corpo. O som é produzido quando se gira as bolinhas em um sentido e o cabo no sentido oposto. É um instrumento musical muito utilizado para rituais
umbandas e pelos grupos de samba e reggae. Então veja bem, esse afoxé, ele é um formato, né, de uma cabaça que é redondo, é coberto por uma redinha de bolinhas ao redor do corpo dele. E como que surge esse som, professora? Ele surge quando gira, quando a gente gira ele, né? Aí as bolinhas em um sentido e o cabo é girado no sentido oposto. Então você gira o corpo dele para um lado e o cabo dele gira para o outro. Aí as bolinhas vão emitindo o som. E esse som, esse instrumento, era muito usado nos rituais de umbanda e pelos grupos de samba e reggae. Esse é o afoxé. O agogô, instrumento musical percussivo composto de 2 a 4 campanulas, desculpa galera, objeto em forma de sino, de tamanhos diferentes ligados entre si pelos vértices. É um instrumento mais antigo do samba. Então esse agogô, ele é um instrumento mais antigo, né, que surgiu no samba. E ele é em forma de sino, como vocês podem observar aqui, ligados, né, entre si. Então eles são bem juntinhos, eles são ligados um ao outro. E é um instrumento, como eu falei para vocês, mais antigo, né, dos instrumentos do samba. Esse é o agogô. Berimbau é um instrumento de corda usado para percussão na capoeira. É um arco feito de uma vara de madeira de comprimento aproximadamente de 1,20 por 1,60 e um fio de aço ou arame preso nas extremidades da vara. Então, esse instrumento aqui, ó, eu creio que muita gente conhece. Por quê? Porque quem gosta de treinar capoeira, né, usa esse instrumento. Ele é o principal instrumento da capoeira. Então ele é um arco, né? Ele é feito em arco com uma vara de madeira ou uma vara de bambu e tem o fio de aço que é passado nele, que é preso nas extremidades da vara ou do bambu. Berimbau é uma das extremidades de arco, é fixada uma cabaça que funciona como caixa de ressonância. Para a realização do som é necessária a utilização de uma pedra ou moeda, vareta e cachixi. Então, olha aqui, ó. Aqui é o berimbau. Muita gente conhece ele também. Então, essa aqui é a cabeça. Aqui é a vareta, a pedra, o cachixi, o pau, né, do berimbau e o arame. Então ele é composto desse jeito. Ele é o berimbau, que ele é um arco, né, e com a cabaça, né, que funciona como uma caixa de ressonância, e ele emite o som utilizando o quê? Uma pedra, moeda, uma vareta ou um cachixi. Então, a vareta, a pedra, o cachixi, certo? Agora nós temos também o cachixi. Esse aqui, ó, é o cachixi. É um instrumento de percussão que corresponde a um pequeno cesto de palha trançado contendo sementes ou arroz para a produção do som. Esse objeto é um complemento do berimbau. Então, isso aqui, ó, é um complemento do berimbau. Então, ele é o quê? Ele é um pequeno cesto, né? Feito de palha trançada, é um trabalho artesanal.
que você confecciona igual aqueles cestos de palha. Então, ele é um cesto pequeno de palha trançada, contendo sementes ou arroz para produzir o som. E ele é um complemento do berimbau. E fica muito bonito, olha só. Ele é trançado, igual aquelas cestas de café da manhã também. Elas é um outro exemplo também de trabalho artesanal feito em trança. A cuíca consiste numa espécie de tambor com uma haste de madeira presa no centro da membrana de couro, pelo lado interior. O polegar, o indicador e o dedo médio seguram a haste no interior do instrumento. Com um pedaço de pano úmido, os ritmos são articulados pelo deslizamento deste tecido ao longo do bambu. Então, a cuíca, ela consiste numa espécie de tambor, ela é bem parecida com um tambor, com uma haste de madeira que é presa no centro, né, da membrana de couro que contém nele, pelo lado interno. E nós usamos os nossos dedos polegar, o indicador e o médio, né, para segurar a haste no interior do instrumento. E com um pano molhado assim, úmido, tá, galera? Não é molhado pingando água, não, é úmido. Os ritmos são articulados pelo deslizamento do tecido ao longo do bambu. Então, como ele é comprido, aí esse tecido úmido, né, com os dedos que seguram a haste no interior, você vai deslizando o pano úmido e ele vai emitindo o som. Então, esse é a cuíca, que ele é bem parecido com o tambor. A outra mão segura a cuíca e com os dedos exerce uma pressão na pele. Quanto mais forte a haste for segurada, mais pressão for aplicada na pele, mais altos serão os tons obtidos. Então, isso aqui, ó, ela é uma espécie de cuíca. Que, continuando lá o que eu estava falando, e com a outra mão, né, segura a cuíca e os dedos exercem uma função de pressão nela. E quanto mais forte for essa pressão na haste, mais pressão for aplicada na pele, mais alto, né, o som é emitido. Então, muita gente aí já conhece, muita gente já viu, né, esse tipo de instrumento. O cora, instrumento musical formado por 21 cordas, tem uma caixa de ressonância feita na cabeça e suas cordas eram originalmente feitas de pele de uma antípole. Então, esse instrumento cora, ele é formado por 21 cordas e tem uma caixa de ressonância, né, na cabeça, e suas cordas eram feitas de pele de antílope. O instrumentista usa somente o polegar e o indicador de ambas as mãos para dedilhar as cordas da cora, sendo que os dedos restantes seguram o instrumento. O som produzido pela cora é semelhante ao da harpa. Se bem que aqui, ó, antigamente ele era bem parecido com a harpa que a gente conhece hoje, né? Mudando, né, esteticamente. Ele, hoje em dia, né, a harpa é muito bonita, mas esse cora, ele lembra, né, a harpa.
Então, a gente usa o polegar e o indicador de ambas as mãos, tanto da mão direita quanto da mão esquerda, para dedilhar as cordas do cora. E os restantes dos dedos, né, seguram o instrumento. E o som dele é semelhante ao som da harpa, que eu falei para vocês, ele parece, né, muito com a harpa. Então, galera, aqui eu mostrei para vocês alguns dos instrumentos mais importantes que os africanos usavam. E a origem, os africanos, que deu a origem desses instrumentos, que é o que nós conhecemos até hoje, nas rodas de samba, nos grupos de capoeira, e muitos de vocês fazem a capoeira. Então, muitos de vocês têm esse contato com alguns desses instrumentos. Então, veja bem, os africanos, eles foram muito importantes para nós, porque através deles nós conhecemos o samba, nós temos aí o samba até hoje, nós temos os grupos, né, de axé, que também usa, né, esses instrumentos musicais. Como que fala, gente? Acabei de falar o nome agora que eu esqueci. A capoeira. A capoeira, muitos de vocês até pratica a capoeira, que é uma dança também muito bonita, e além de ser uma dança, é um exercício, né, para o corpo, que com isso você movimenta o corpo todo, certo? E com essas explicações, vocês vão responder os exercícios da apostila, e qualquer coisa eu estou à disposição, é só me chamar para tirar dúvida. Se não entendeu alguma coisa, me chama que eu te explico. E não deixa de fazer as atividades, galera. Isso aqui é muito importante para vocês. E muito obrigada. Até a próxima.